Boa noite a todos. Meu nome é Renata Mori. Para quem não sabe, eu sou a coordenadora do curso do Med Revisão. Eu sou rinologista, eu fiz fellow de cirurgia endoscópica e base de crânio no HC, aqui de São Paulo. E depois eu fiz parte da comissão da prova do título de especialista por alguns anos. E depois disso que eu resolvi montar esse curso, porque eu percebi a necessidade de vocês de terem uma coisa mais focada e mais específica. Quem formula as questões da prova do título são subespecialistas. E na maioria das vezes, quando a gente formula, a gente quer saber principalmente se vocês conseguem ter uma linha de raciocínio lógico para conduzir cada caso. E não comer bola com casos graves. Então, é importante, na hora de vocês responderem as questões, principalmente os testes, vocês tentarem perceber o que a pessoa que formulou a pergunta está querendo que vocês saibam. E, na maioria das vezes, não é nenhum bicho de 7 cabeças, tá? Principalmente agora que a prova é baseada só no tratado, então fica uma coisa super específica. A prova prática, depois na última semana do curso a gente vai ter uma revisão simulando a prova prática, ela até pode sair um pouquinho desse contexto do tratado, porque vocês têm que extrapolar para caso clínico, tá bom? Mas não é difícil, foquem na hora de responder e vamos começar as aulas. Então, hoje eu vou falar sobre anatomia, fisiologia e histologia. Junto eu vou falar de cirurgia endoscópica e cirurgia do frontal, epistaxis e a dacriocistorrinostomia. Vamos começar por histologia, fisiologia e anatomia, então. Então, o epitélio respiratório é o epitélio pseudoestratificado, cilíndrico, ciliado, com células caliciformes. Isso que a gente fala o tempo inteiro. Mas não é o mesmo epitélio que a gente tem em todas as áreas do nariz, da cavidade nasal. Bem no teto da fossa nasal a gente tem o epitélio olfatório e bem na parte anterior, na parte do vestíbulo, a gente tem um epitélio estratificado, pavimentoso, queratinizado com anexos, com pelo, com glândulas. E o próprio epitélio respiratório, ele sofre uma metaplasia por causa do fluxo aéreo inalado pelo ar não condicionado, um ar não umidificado e não aquecido. Esse fluxo aéreo, ele provocaria uma inflamação fisiológica no epitélio respiratório, né? E provocaria essa metaplasia. Então, a gente fala que a gente tem uma metaplasia imatura quando o epitélio passa de respiratório para epitélio estratificado cuboide. E depois uma metaplasia madura quando o epitélio passa de cuboide para estratificado pavimentoso não queratinizado e algumas vezes até pavimentoso queratinizado. Como o nosso fluxo aéreo é maior na parte anterior do nariz, a gente tem mais metaplasia, ou seja, mais epitélio estratificado pavimentoso na parte anterior e mais epitélio respiratório na parte posterior. A gente só teria um epitélio respiratório em toda a cavidade nasal, só seria normal, né, ter um epitélio respiratório em toda a cavidade nasal de um recém-nascido, tá? Às vezes cai lâmina na prova, então eu acho importante vocês olharem as figuras de lâmina no tratado. Então, essa primeira lâmina é do epitélio respiratório, a segunda é onde a gente já tem um epitélio estratificado cuboide, depois um epitélio estratificado pavimentoso não queratinizado, e esse último, como vocês estão vendo, um grau maior de queratinização. E quanto mais queratinizar, quanto mais pavimentoso, maior a metaplasia. É importante a gente saber as diferenças, então, entre a região anterior e posterior do nariz, do epitélio. Então, como eu falei, quanto mais anterior, mais pavimentoso, então menos célula ciliada a gente vai ter e menos célula caliciforme. E quanto mais posterior, mais epitélio respiratório, então mais células ciliadas e mais células caliciformes.
Então, obviamente, a membrana basal vai ser mais espessa e a lâmina própria vai ser uma lâmina mais frouxa, porque a gente tem mais troca, tem que ter uma maior permeabilidade aí entre o meio. E mais glândulas também, tá? E na região anterior, menos glândulas. E as diferenças entre a cavidade nasal e os seios paranasais? Então, na cavidade nasal, a gente tem um epitélio respiratório mais espesso e nos seios paranasais mais fininho, mais delgado. Na cavidade nasal, a gente tem uma lâmina própria também mais espessa, que é onde tem mais troca. E no seio paranasal, que a gente não tem tanto essa função, mais delgado, mais frouxa ainda e menos aderida ao periósteo. A gente vai ter mais glândula dentro da cavidade nasal e menor quantidade dentro dos seios paranasais, mais produção de secreção na cavidade nasal, que é justamente para a gente ter a função mucociliar e de remoção de partículas e de umidificação do ar, tá? Vamos falar um pouquinho da fisiologia nasal. O que faz parte da fisiologia nasal? Olfação, que sou eu que vou dar a aula sobre olfação e sobre distúrbios do olfato, que não é hoje, então eu vou, nessa mesma aula, falar tudo sobre fisiologia da olfação. Respiração, climatização e filtração do ar, imunidade, modulação da voz, expressão facial e beleza para alguns narizes, né? Não para todos. Vamos falar sobre a respiração. Então, a válvula nasal, ela aumenta em 50% a 60% da resistência do fluxo aéreo inspirado. Ela direciona o ar para cima em direção à concha média, entre a concha média e a concha inferior. Por isso que quando a gente quer sentir algum odor, a gente dá uma fungada, né, para o ar subir. Na respiração oral, a gente tem uma resistência do fluxo aéreo menor do que na válvula nasal. Só que ao contrário do que pode se parecer, porque tem menos resistência e teoricamente entra mais ar, não é uma respiração fisiológica, então ela vai demandar uma maior energia. Opa, desculpa. O que faz parte também? O ciclo nasal, que é aquela função de congestão e de descongestão alternantes que a gente tem a cada 3, 4 horas por causa de mudança do tônus parasimpático. Então, a gente vai ter um ciclo nasal maior quando a gente está deitado, quando a gente está dormindo. Então, o típico é a gente ter um ciclo nasal clássico, que é alterno nos lados. Então, para o lado que você deita, tem mais congestão. Quando o paciente tem obstrução, ele fala que entope, aí ele vira para o outro lado, desentope e ele passa assim a noite inteira. O ciclo nasal não muda mesmo nos pacientes com respiração oral, ou se a gente tampar o nariz com oclusão nasal, ou tiver uma anestesia tópica. Ele pode ficar abolido temporariamente com vasoconstritores, exercício, hiperventilação, emoção, alergia, infecção e estímulo sexual. E não existe ciclo nasal nos pacientes traqueostomizados, quando tem perfuração septal e rinite atrófica. Então, provavelmente, isso vai auxiliar naquela obstrução paradoxal desses pacientes. Então, o clássico, como eu falei, é a gente alternar os lados, mas existe também os tipos in concert, que é os dois ao mesmo tempo, ou congestiona ou descongestiona. Pode ser irregular e pode não ter nenhum também, tá? O nariz nada mais é do que um grande climatizador do ar. O ar tem que ficar aquecido e umidificado para ter uma boa troca gasosa nos pulmões. E essa climatização do ar depende da área de contato com a mucosa. Então, o aquecimento é feito por vaso, pela vascularização. Para a gente fazer o aquecimento, a gente usa mais ou menos 10% do calor do corpo. No nariz, ele já logo atinge a temperatura corpórea, 34 graus na rinofaringe, 37 na laringe. E mesmo quando a gente tem temperaturas ambientes mais baixas, de 0 a 25 graus, a gente consegue manter esse aquecimento do ar. Ele cai só 1 grau na laringe, então olha como é importante. E ele também tem que fazer a umidificação da via aérea, né, pelas secreções nasais.
O nariz não é ele é um bom aquecedor, mas ele não é um bom umidificador, por isso que a gente sofre mais nos tempos secos, né, em baixas umidades relativas do ar. Então, a gente faz essa umidificação pela secreção nasal, que é uma transsudação serose pela lágrima. A nossa sensação de conforto da respiração depende dessa umidificação. O ideal é a gente ter uma troca gasosa em 85% de umidade relativa do ar, e a cavidade nasal consegue levar de 75% a 95%, tá bom? O ar frio, ele provoca uma lesão irreversível do epitélio ciliado e dá uma metaplasia para epitélio pavimentoso. Então, piora essa umidificação. Quais os mecanismos de filtração? A gente filtra o ar pelas vibrícias, pelo espirro, pela adesão do muco, pela apropriação bactericida e pelos cílios. A gente consegue reter e remover partícula de até 10 milímetros. O batimento ciliar se dá numa velocidade de 6 milímetros por minuto. É uma velocidade relativamente rápida para um transporte microscópico, né? Não é incomum, não, de 3 a 5% do nosso tecido, da nossa mucosa, pode vir com anormalidade estrutural ciliar. Então, não é porque a gente colheu e olhou no microscópio eletrônico e existe anormalidade ciliar que está feito o diagnóstico de alguma discinesia ciliar, tá bom? Vamos passar para a anatomia do nariz e dos seios paranasais. Então, vamos começar pelo nariz externo, que é dividido em duas partes. Aliás, o nariz é dividido em duas partes, desculpa. O nariz externo e a cavidade nasal. O nariz externo, a gente pode dividi-lo com a conformação óssea e com a conformação cartilaginosa. As cartilagens alares maiores são duas. O ramo lateral, que é a ex-cartilagem triangular, né, que é esse número 3 aqui, ó, então a gente vê tem forma de triângulo. E o ramo medial, que é a ex-cartilagem quadrangular, que formava o septo nasal. E as cartilagens alares menores, aqui no número 4. As narinas são formadas pelas cartilagens alares menores e elas formam um sistema valvular para o ar passar. Então, é a parte mais estreita da passagem aérea. Isso está um pouquinho diferente do tratado, existe um pouco de confusão na literatura e eu vou explicar o certo para vocês, tá bom? Então, a válvula nasal, ela é composta pela cartilagem alar maior e pela cartilagem septal. Então, isso é a válvula nasal. E a área da válvula nasal é tudo isso que está aqui em vermelho, que é a cartilagem alar maior, o septal, né, o septo nasal, o assoalho da cavidade nasal e a cabeça da concha inferior. Então, olhem como é importante a cabeça da concha inferior aqui, se ela aumenta ou diminui, como ela pode aumentar ou diminuir a área da válvula e os desvios septais também. A abertura piriforme da cavidade nasal é composta pelo osso nasal, aqui o número 2, e pela maxila, que se divide em 3 partes. O processo frontal, que é esse pedaço aqui mais lateral. O processo alveolar, aqui embaixo, onde se inserem os alvéolos dentários. E a espinha nasal anterior, aqui no meio, número 4, tá? O septo nasal é formado pelo vômer, pela cartilagem septal e pela lâmina perpendicular do osso etimoide aqui em roxinho. Então, vamos ver cada um desses ossos separadamente, que formam a parede lateral do nariz também. Então, a parede lateral do nariz tem 7 ossos, tá? O esfenoide, aqui, o etimoide, aqui em roxinho, a maxila em azul, o osso lacrimal aqui pequenininho, escondidinho, o osso palatino,
a concha inferior, que é um osso independente, e o osso nasal. O que forma a parede lateral e a órbita? Quais as diferenças desses ossos? Porque a órbita é uma grande parte da nossa parede lateral do nariz e serve inclusive de parâmetro anatômico. Então, 5 dos ossos vão ser os mesmos. O esfenoide, etimoide, lacrimal, o palatino e a maxila vão ser os mesmos. O que vai mudar para a órbita, a gente vai ter o osso frontal e o osso zigomático. O que forma o assoalho da cavidade nasal? O palato duro. Então, a maxila, né, que é essa parte maior aqui, e o osso palatino, a lâmina horizontal do osso palatino. E apesar da gente chamar de palato duro, a parte horizontal do osso palatino é a menos forma, que é a menor parte do palato. A maior parte é formado pela maxila, tá? E o teto da cavidade nasal? São 4 ossos: o frontal, o nasal, o etimoide e o esfenoide. Eu acho que sempre cai alguma pergunta dessa nas provas do que forma cada limite anatômico que a gente tem. Eu acho sempre que na hora a gente consegue visualizar e excluir os absurdos, principalmente porque vão ser questões testes, mas não custa nada bater o olho nesse slide e decorar. Então, vou falar mais uma vez. A órbita, 7 ossos: esfenoide, etimoide, maxila, lacrimal, palatino, frontal e zigomático. Parede nasal lateral, também 7 ossos, os mesmos: esfenoide, etimoide, maxila, lacrimal, palatino, o que muda, concha inferior e osso nasal. O assoalho da cavidade nasal, maxila e lâmina horizontal do osso palatino, formando palato duro. E o teto da cavidade nasal, o osso nasal, frontal, etimoide e esfenoide. Tudo isso seria muito fácil se não tivesse pneumatização desses ossos, que muda toda a conformação do crânio e toda a relação das estruturas anatômicas que a gente tem entre eles. Para vocês terem uma ideia, a pneumatização é tão importante e pode mudar tanto a conformação do crânio que a gente tem os mesmos ossos de um dinossauro e a cabeça, na maioria das vezes, é totalmente diferente. Eu vou falar da anatomia agora da cavidade nasal propriamente dita e já vou aplicar ela à cirurgia endoscópica e vou falar das duas coisas juntas para ficar um pouco mais interessante, tá? A chave para entender a anatomia da cavidade nasal e da cirurgia endoscópica é o etimoide. Todos os seios paranasais são originariamente ligados ao osso etimoidal, ao osso etimoide, e podem ser descritos como seio etimoide frontal, etimoide maxilar, etimoide esfenoidal e os etimoidais propriamente ditos, tá? O etimoide, ele se divide em 2 porções. Uma porção vertical, que também vai se dividir em 2, que é a crista galli, que é a porção intracraniana, que pode ou não ser pneumatizada, e a porção nasal, que é a lâmina perpendicular do etimoide, que vai formar o septo nasal. E uma porção horizontal, que é a placa cribiforme, por onde passam os feixes do nervo olfatório. Então, entre essa porção vertical e essa porção horizontal, a gente tem o labirinto etimoidal. E é esse labirinto que a gente tem que entender para conseguir operar. Então, entre essas 2 porções, a gente vai ter várias lamelas ósseas, várias projeções ósseas. E elas vêm sempre na mesma ordem. Então, a primeira lamela é o processo uncinado. Deixa eu colocar a tomografia, tá? A segunda lamela é a bula etimoidal. A terceira lamela é a concha média, que vai se dividir em 3 porções. A porção anterior aqui, que é a vertical, a porção
diagonal, que é a lamela basal, que é o que vai dividir o etimoide anterior do posterior, e a porção horizontal, que ela vai se deitar e vai se inserir na lâmina papirácea. A quarta lamela é a concha superior e a quinta lamela pode ou não ter, que é a concha suprema. Qual é a relação anatômica? Uncinado, primeira lamela, bula, segunda lamela, e todas as duas aqui paralelas aqui à lâmina papirácea, que é essa em azul. Entre o uncinado e a bula, a gente tem um espaço bidimensional que chama hiato semilunar. Vou mostrar no próximo slide. Eu pulei um. Deixa eu mostrar aqui antes as pneumatizações do processo uncinado. Então, depende do quanto o uncinado se pneumatiza, a gente consegue ver as estruturas que estão atrás, mais ou menos. Então, olha aqui nessa primeira figura, né? O processo uncinado se pneumatizou bastante, ele fica até na frente da concha média. A gente sempre tem a sensação que a concha média vem na frente, mas é pela projeção dela. Mas se a gente olhar a inserção, o uncinado vai ser a primeira lamela. Olha aqui, ó, nessa segunda foto aqui, ó, o uncinado quase não se pneumatizou. Então, a gente tem aqui crista da maxila anterior, uncinado aqui, ó, fazendo essa segunda impressão aqui na parede nasal lateral, a bula aqui atrás e a concha média. Quando ele está pouco pneumatizado, é comum confundir com a crista da maxila, tá? Então, se vocês estiverem na dúvida onde é o uncinado, acha a bula. Achou a bula do hiato semilunar, o na frente é o uncinado. E quando ele fica super pneumatizado, aqui, olha, essa terceira foto, tem gente que confunde, que não sabe que isso existe e acha que é uma concha média acessória. Não existe concha média acessória. Na verdade, é um uncinado que está super pneumatizado. Então, como eu tinha falado, o espaço bidimensional entre o uncinado e a bula chama hiato semilunar. É através do hiato semilunar que a gente consegue acessar o infundíbulo etimoidal. O que é um infundíbulo etimoidal? É um espaço tridimensional bem definido pelo processo uncinado, lâmina papirácea e bula. Então, aqui, ó, o infundíbulo, bula, uncinado e lâmina papirácea. É importante vocês entenderem o conceito do complexo osteomiatal. O complexo osteomiatal é uma estrutura funcional que não tem fronteira rígida, onde a gente faz a via de comunicação entre o frontal, o etimoide anterior e o maxilar. Então, o que vai fazer parte do complexo osteomiatal? Tudo que vocês conseguirem imaginar ali no meato médio, inclusive o meato médio. Concha média, uncinado, bula, hiato semilunar, infundíbulo, ósseo do maxilar, recesso do frontal e ósseo do frontal. Então, os seios anteriores vão drenar, ou seja, maxilar, etimoide anterior e frontal, vão drenar para o meato médio através do complexo osteomeatal. E os seios posteriores, aqui em azul, ou seja, etimoide posterior e esfenoide, vão drenar para o meato superior através do recesso esfeno-etimoidal, que é o espaço que a gente vê entre a concha superior e o septo. Mais um esqueminha aqui, ó, para vocês ficarem com isso na cabeça. A Guernsey, que é a célula mais constante e mais anterior que a gente tem do etimoide. Uncinado, espaço entre uncinado e bula, hiato semilunar, bula, lâmina papirácea aqui em azul e a concha média aqui se projetando para a anterior com as 3 porções, tá? Lamela basal aqui, ó, que vai bem diagonal, que é o que vai delimitar o espaço entre etimoide anterior e etimoide posterior. O uncinado, na verdade, ele tem múltiplas inserções. Eu acho que isso vocês não precisam saber, decor quais são os tipos de inserção, mas é importante saber que tem múltiplas inserções. Então, o tipo 1 é quando ele se insere aqui na lâmina papirácea. O tipo 2 é quando ele se insere aqui no Guernsey e na lâmina papirácea.
O tipo 3 na lâmina papirácea e aqui na junção da concha média com a placa cribiforme. O tipo 4, bem aqui em cima, já ó, no teto, né, na junção com a placa cribiforme. O tipo 5 aqui na base do crânio e o tipo 6 na concha média. Para fins didáticos, a gente divide em 3 inserções, que vão ser as principais para a gente entender e para delimitar o espaço ali com que vai drenar o frontal. Então, ele pode se inserir, na lâmina papirácea, aqui, na base do crânio ou na concha média. O que vai mudar? Quando o uncinado ele se insere aqui na lâmina papirácea, o frontal vai drenar pro meato médio. E ele vai formar essa curvinha aqui, ó, esse fundo cego, que a gente chama de recesso terminal. Por que isso é importante? Porque nas cirurgias a gente vê um fundo cego lá em cima e a gente acha que chegou no frontal. E se ele estiver inserido na lâmina papirácea, ele é o recesso terminal, tá? Quando ele se insere aqui, ou na base do crânio, ou na concha média, o frontal vai drenar aqui para o infundíbulo etimoidal. Então, aqui mais uma vez, ó, processo uncinado, uma célula de Haller que eu vou falar dela depois, concha média, bula. Olha aqui, ó, processo uncinado, mais de uma inserção, crista Galli pneumatizada, aqui já é a bula, concha média, concha inferior. Como eu acho fácil de vocês acharem o processo uncinado na tomografia? Achou a bula ou achou aqui, ó, para onde o maxilar está drenando? Se precisar, volta um corte que vocês acham aqui uncinado e conseguem acompanhar para onde ele está se inserindo. O que a gente não pode esquecer é que o uncinado, a inserção inferior dele forma um ângulo de 45 graus aqui, com a parede do maxilar. E essa porção inferior é a que esconde o ósseo natural do maxilar. Então, se a gente não incisar e não tirar tudo, a gente não vai conseguir ver o ósseo do maxilar direito. Então, o primeiro passo da cirurgia endoscópica vai ser a uncinectomia. Então, o que eu falei, se estiver bem pneumatizado, é fácil, está bem delimitado. Se não tiver bem pneumatizado, medializem um pouquinho a concha média, achem a bula, se precisar com um Sicker, palpa um uncinado de trás para frente pelo hiato semilunar e vocês vão ver exatamente onde ele vai estar se desenhando ali na parede nasal lateral, tá? Então, o primeiro passo é fazer uma incisão no uncinado paralela à órbita de superior para inferior. O segundo passo, depois de incisado, é medializar esse uncinado. Medializar ao ponto de conseguir enxergar a bula através dele. Por quê? Para a gente poder fazer uma ressecção aqui na porção superior e na porção inferior, ou com uma tesourinha, ou com uma cortante, enxergando a bula e não arrancar tudo junto. Se quiser, ao invés de incisar ou ir com uma cortante, pode sim pegar com um Takahashi e torcer, desinserir. Então, na porção superior, a gente torce para o olho, para a órbita, para não fazer peeling de mucosa, e na porção inferior, a gente torce para o septo, tá? Feito isso, a gente vai ter feito a ressecção do processo uncinado, vai expor toda a bula, o infundíbulo etimoidal, e se você tirou bem certinho a inserção inferior, a gente já vai conseguir fazer a identificação do ósseo do seio maxilar. Cuidado para não abrir só a fontanela posterior ali, que é aquele espaço que tem sem osso da parede do maxilar, que às vezes a gente vê na endoscopia. Fez essa incisão, tirou um uncinado, se não visualizou, pode estar escondido por mucosa ou por pólipo, faz a palpação do ósseo, perfura e amplia com um backpiter até mais ou menos meio centímetro, porque se você vier muito anterior, você pode pegar o ducto nasolacrimal.
come para posterior também com uma pinça cortante para unir com o ósseo acessório e formar uma cavidade única e não ter perigo de ter recirculação. Ai, desculpa. Feito isso, a gente vai para o segundo passo da cirurgia endoscópica, se tiver que fazer, que é o seio frontal. Então, o seio frontal provavelmente é uma anatomia desafiadora, que a gente tem que olhar sempre em todas as tomografias e tentar entender como é que ele se relaciona com os outros seios. Invariavelmente, ele vai ter essa forma de ampulheta, onde o seio mesmo vai estar bem aqui em cima. O ósseo é a parte mais estreita e vai estar sempre anterior e superior ao recesso do frontal. Então, quando a gente está no recesso, a gente tem que olhar mais para frente e mais para cima com o endoscópio para achar o ósseo. E a maioria das vezes, em 95%, a gente tem o Agernase, que é essa célula etimoidal mais constante, fica bem anterior e superior à inserção da concha média. E quanto mais pneumatizada ela for, olha o Agernase aqui, ó, mais estreito vai ser o recesso do frontal. Então, quais os limites anteriores do seio frontal? Então, o anterior é o frontal beak, que é essa parte óssea. O limite posterior é a bula etimoidal. O limite medial é a concha média. E o limite lateral é a lâmina papirácea. Aqui nesse meio, nesse recesso do frontal, a gente vai ter essa confluência de estruturas de pneumatizações variadas do processo uncinado, do Agernase, da bula, de outras células frontoetimoidais, que vão ser o que podem dificultar a identificação do frontal, tá? Então, didaticamente, existe nome para essas células do frontal. Na prática, para a prova do título tem que saber. Já caiu e provavelmente vai cair algumas outras vezes. Na prática, se vocês daqui a alguns anos não souberem os nomes, mas souberem de onde elas vêm, para onde elas vão, para acessar o frontal, é o que importa, tá? Então, a gente vai ter essas células anteriores, que são as células frontoetimoidais, que são as células de Kuhn. Então, tem Kuhn 1, 2, 3 e 4. Como é uma célula de Kuhn 1? É uma única célula que fica acima do Agernase, o Agernase aqui, e abaixo do frontal beak. Como é o Kuhn 2? É quando tem mais de uma célula aqui para cima do Agernase e ainda abaixo do frontal beak. Como é o Kuhn 3? É uma célula aqui pneumatizada para cima do frontal beak, que ocupa menos de 50% do seio frontal, da altura do seio frontal. E a célula de Kuhn tipo 4 também é para cima do frontal beak, mas ela vai ocupar mais que 50% da altura do seio frontal. Então, revisando, Kuhn 1, uma célula acima do Agernase, Kuhn 2, mais de uma célula acima do Agernase, as duas abaixo do frontal beak, aqui ó, da partezinha óssea. Kuhn 3, acima do frontal beak e ocupando menos que 50% do frontal, da altura do seio frontal, e Kuhn 4, acima do frontal beak, mais que 50%, tá? Nós vamos ter as células posteriores, que são as células suprabulares. Então, a célula suprabular, como o nome mesmo já diz, é uma célula acima da bula etimoidal, que pode ser conectada aqui com a base do crânio e pode atingir o seio frontal, aqui o recesso do frontal, mas ela não entra no seio frontal. E a frontal bula? A frontal bula é, obviamente, também em cima da bula, mas ela vai entrar aqui para dentro do seio frontal. Então, quando a gente olha de frente para uma cirurgia endoscópica, a gente vê aqui, ó, concha média, o Agernase vai ser a primeira, a mais anterior e a mais pneumatizada. Aqui a frontal bula, aqui as células
etimoidais, né, frontoetimoidais, e se tiver uma aqui em cima, olha, é a que eu vou falar agora, opa, não tem mais uma para eu falar, mas é a célula interfrontal. A gente pode ter também uma célula que chama célula supraorbital, que ela vem aqui, ó, para cima da órbita, para cima e para posterior. A gente fala que ela é lateral, porque quando a gente olha aqui no corte, ó, a gente vê ela para lateral, mas na verdade ela fica aqui, ó, mais para posterior, tá? Então ela vai pneumatizar aqui no teto da órbita e ela fica super perto da etimoidal anterior. E por último, a célula interfrontal, que essa daqui é a mais fácil entre os dois frontais. Então, olha aqui, ó, a Guernsey, aqui tem duas células frontoetimoidais, então seria 1 com 2, e a célula interfrontal. Como é o jeito mais fácil de fazer o acesso ao seio frontal? É usando a técnica da bula intacta. Porque se o limite posterior do frontal é a bula, quando a gente fizer o acesso, a gente já vai ser automaticamente direcionado aqui para cima, para o recesso do frontal. Se a gente seguir a parede anterior da bula, a gente vai dar no recesso do frontal. Fora isso, a artéria etimoidal anterior está aqui para trás da bula, então ela vai ficar protegida e a gente vai ter protegido também a base do crânio. Então, aqui, ó, artéria etimoidal anterior, bula, a Guernsey, seio frontal, tá? É impossível fazer uma sinusectomia frontal bem feita se a gente não tiver um endoscópio de 45 ou 70 graus. Não tem jeito. Tem que ter endoscópio angulado, material angulado, pinça que come para cima, para os lados, senão não funciona. Existem vários tipos de acesso ao frontal, os principais são DRAF 1, 2A, 2B e 3. Qual é a diferença? O DRAF 1 é praticamente uma etimoidectomia, né? É onde a gente tira aqui só as células do recesso do frontal. Olha, então se tiver uma célula frontoetimoidal, a gente vai ressecar. O Guernsey também a gente vai ressecar, mas não resseca o teto do Guernsey. Vai fazer uma uncinectomia e vai expor o recesso do frontal. Vai ver só de longe, assim, ó, dá um tchau para ele, mas a gente não abre mesmo o recesso do frontal. Então, olha só aqui, ó. Esse aqui a gente vai ver o processo concha média, né? O processo uncinado aqui, então, vai estar inserido. Aqui, a gente fez a incisão, a uncinectomia, e o processo uncinado aqui, olha, inserido aqui na concha média. E a gente vai ver ali a sonda, obviamente é uma peça de dissecção isso, vindo aqui do frontal, então recesso do frontal, drenando pro infundíbulo etimoidal, tá? Acho que repetiu. E o DRAF 2A, qual é a diferença? A diferença é que a gente vai tirar as células frontoetimoidais anteriores e posteriores. A gente vai trabalhar entre a lâmina papirácea e a concha média, e a gente vai deixar esse espaço entre a lâmina papirácea e a concha média totalmente aberto. Então, a gente vai remover todo o Guernsey, o teto do Guernsey aqui, e deixar o recesso todo exposto, com a bula intacta. A chave para um DRAF 2A bem feito é você entender a anatomia da barra vertical. O que é a barra vertical? O processo uncinado, ele envolve o Guernsey. Aqui, ó, processo uncinado, o Guernsey aqui em azul, e o processo uncinado, ó, envolvendo o Guernsey. Então, o espaço entre o processo uncinado aqui inserido na lâmina papirácea, lembra que eu falei? Era o recesso terminal. Então, quando a gente faz a uncinectomia, quando a gente tira o processo uncinado, sobra aqui um resto, né, vamos dizer assim, da onde o processo uncinado está bem conectado, aqui está bem juntinho com a parede do Guernsey. E é essa estrutura aqui que o professor Aldistan deu o nome de barra vertical.
Então, olhem só, aqui, ó, o processo uncinado. Então, concha média, aqui o processo uncinado que já foi, que está sendo removido, está inserido na lâmina papirácea. A gente já está com um endoscópio, não, a gente está com endoscópio de 0 ainda aí, né? Então, olha só como quando a gente olha para cima, a gente pode se enganar e achar que é o frontal, mas não é. A gente ainda tem um fundo cego, ó, e o frontal tá drenando aqui, ó, para medial. Então, o que a gente tem que fazer? Esse restinho aqui de processo uncinado com a Guernsey é a barra vertical. Então, a gente tem que ir por trás da barra vertical, ir para anterior, e a bula está intacta aqui embaixo. Então, tudo isso pode ser removido, porque a base do crânio, o limite posterior ali, está bem delimitado, né? E a gente pode tirar tudo isso aí para lateral e para anterior, que a gente vai conseguir expor todo o recesso do frontal. Essa técnica aí a gente chama uncapping the egg. Deixa eu ver se vai aparecer a sonda aqui, para vocês verem onde está o recesso do frontal. Não é esse, é óbvio, é esse daqui, ó, né? Acho que a sonda já apareceu já. Não dá para ter dúvida quando a gente acha o seio frontal. O que vocês têm que ter na cabeça é sempre essa visão aqui, ó. Vai ver o assoalho do frontal, o septo interfrontal lá no fundo e o endoscópio vai iluminar bem a testa por fora. Então, se vocês acharem que estão no frontal e só acharem um teto ali e não tiverem bem essa visão, muito provavelmente não estão no frontal, tá? E um DRAF 2B? O DRAF 2B, ele vai remover a inserção da concha média. E a gente vai ter que brocar entre a lâmina papirácea e o septo. Vai ter que brocar esse pedaço aqui, ó, que é o frontal beak, tá bom? Então, a gente vai remover todo o Guernsey, brocar o frontal beak e remover se tiver essas células frontoetimoidais e a uncinectomia também. Então, a diferença do 2A e do 2B é que a gente vai trabalhar entre a lâmina papirácea e o septo e remover a inserção da concha média. E o DRAF 3? O DRAF 3 é onde a gente abre todo o assoalho do seio frontal. A gente vai trabalhar entre as duas lâminas papiráceas. Então, a gente vai tirar todo esse pedaço ósseo aqui, ó, todo o frontal beak, a porção anterior da concha média bilateralmente e a porção superior aqui do septo nasal. Como é que a gente pode fazer esse acesso? A gente pode fazer um DRAF 2B de um lado e pode fazer incisão na mucosa do septo, fazer um retalho, né, um retângulo, e ir descolando até achar a primeira fibra olfatória, que ali vai ser o nosso limite da base do crânio, tá? Tem gente que fala que é uma artéria ali, mas enfim, vai descolar até ali, até o limite da base do crânio, e aí vai poder passar para o outro lado e tirar tudo isso para anterior, e vai ficar tudo bem exposto assim, ó, septo e frontal bilateral. O mais... tem duas técnicas, né, para a gente fazer o frontal, ou é o outside in ou é o inside in. O que é mais seguro, o que está em voga hoje em dia, é o outside in, que a gente primeiro acha os limites externos do recesso do frontal, para depois entrar no seio frontal, propriamente dito. Então, a gente fica mais protegido de fazer uma fístula, de não entrar na base do crânio, tá? Nossa, gente, desculpa, acho que teve um problema aqui nesse slide, mas enfim, recapitulando, o DRAF 1 é uma etimoidectomia, onde a gente só acha o recesso do frontal. Para quem que está indicado? Para quem não tem doença do frontal, né? Ou doenças mínimas ali. Uma rinocinusite crônica que não tem problema no frontal, o paciente não tem sintoma, não tem queixa. O DRAF 2A
ele está indicado para uma doença mais extensa do seio frontal mesmo. Então, paciente que já tem polipose, ou uma rinocinusite crônica recalcitrante, mais importante, que precisa deixar o recesso bem aberto para fazer um delivery medicamentoso quando a gente lava o nariz, está indicado um DRAF 2A, ou claro, nos tumores, ou nas mucoceles, ou obviamente quando você já fez um DRAF 1 e não teve sucesso, o paciente persistiu com um sintoma do frontal. Não esquecer que é manipulação entre a lâmina papirácea e a concha média, achar a barra vertical, deixar a bula intacta. O DRAF 2B, mesma coisa, entre lâmina papirácea e concha média, só que entre a lâmina papirácea e septo, e a gente já vai remover a inserção da concha média. O DRAF 2B tem indicação para doenças não inflamatórias de preferência. O que acontece quando a gente tem muita sinusite crônica, talvez seja melhor pular do DRAF 2A para o DRAF 3, porque a mucosa vai inflamar, vai estenosar, e tem alguns trabalhos na literatura que até advogam já o DRAF 3 direto para os pacientes com sinusite crônica ou polipose, mas isso é discutível, tá bom? Mas do 2A para o 3, em doenças inflamatórias, não é errado a gente falar que isso está indicado. Então, DRAF 3 é o lotropo endoscópico, entre as duas lâminas papiráceas, tirando o septo, a porção superior do septo. Então, está indicado em falha de DRAF 2A ou 2B, quando tem muita neosteogênese, principalmente nas sinusites, né, quando a gente indica direto, até pode ser nos pacientes que têm intolerância a ácido acetilsalicílico, tem asma associada, doenças do transporte mucociliar e, obviamente, nos tumores. O que é a classificação de Keros? É o quanto a gente tem de distância, o quanto invagina essa fossa olfatória ali para dentro do nariz. Então, o Keros tipo 1 é de 1 a 3 milímetros, o tipo 2 é de 4 a 7 milímetros, e o tipo 3, que é o mais perigoso, é de 8 a 16 milímetros. Por que é o mais perigoso? Porque quando a gente está trabalhando aqui, olha, quanto maior for o Keros, mais fininho é esse pedaço e mais fácil é da gente fazer uma fratura aqui no teto da base do crânio e fazer uma fístula licórica. Principalmente porque aqui é estreito, gente, olha, olhando pode até parecer fácil, mas quando a guernase está muito pneumatizado, é tudo muito perto uma estrutura da outra. Então, quanto mais lateral e mais anterior vocês trabalharem, sempre mais seguro vai ser, tá? Feito o seio frontal, aí sim a gente pode, feito ou não feito, né? Se não precisar, fizer só um DRAF 1, a gente vai progredir removendo, quando precisar, a segunda lamela, que é a bula etimoidal. O que é importante saber, eu acho, da bula? Que o espaço entre a parede posterior da bula e a lamela basal, que é a terceira lamela, se chama seio lateral ou espaço retrobular, que é uma coisa óbvia, e esse espaço varia de acordo com a pneumatização da bula. Então, você pode ter um espaço retrobular, um seio lateral, maior ou menor. E isso também vai te dificultar ou facilitar o acesso para o frontal, porque quanto mais pneumatizado ou mais células estiverem ali, mais estreito vai ficando. Como a gente faz a bulectomia? Então, achou a bula? Base do crânio aqui, restinho de um cinado, concha média, parede medial do maxilar. Vai furar a bula, quanto mais medial inferior, mais seguro você vai estar, porque mais longe você está da base do crânio. E aí pode ir com uma cureta ou com um síquer e palpar para cima para ver quanto tem de espaço e remover toda a bula, tá? Removendo toda a bula, a lamela basal, né, que é a porção diagonal da concha média, vai estar toda exposta. E aí a gente já está
de frente para o limite do etimoide posterior. Então, as 3 porções já falei para vocês. Eu acho essa visão aqui bem interessante, olha. Então, a gente tem aqui, ó, septo nasal, concha média, processo uncinado, bula e lâmina papirácea. Então, esse espaço aqui tridimensional é o infundíbulo etimoidal. O espaço entre a bula e a porção aqui, olha, entre a lamela basal, a porção da concha média, a diagonal da concha média, é o seio lateral ou recesso retrobular. Mesma coisa, para fazer o acesso ao etimoide posterior, quanto mais medial e inferior, mais seguro você vai estar. Então, com um coto ou com uma cureta, pode furar a lamela basal e a gente vai expor o etimoide posterior. Quais as variações anatômicas que a gente pode ter do etimoide? Concha média bolhosa, que é muito comum, 14% a 53% até, os trabalhos variam muito. Então, quanto mais bolhosa ela for, mais ela pode estreitar o infundíbulo e mais sintoma ela pode dar, bloqueando o complexo ósseo-meatal. E a gente pode ter mucocele dentro da concha média bolhosa. O que eu acho importante? Vocês não supervalorizarem os achados tomográficos. A gente opera a paciente, não opera a tomografia, tá? Segunda variação anatômica é a célula de Haller, que é essa célula etimoidal aqui, ó, infraorbitária ou célula maxiloetimoidal. A mesma coisa, ó, quanto mais pneumatizada ela tiver, mais ela vai estreitar a drenagem. Se tiver indicação, então, cirúrgica e for fazer a sinusotomia maxilar, for fazer antrostomia, não esquecer para não deixar a célula de Haller aqui inteira e íntegra, porque só ela pode ficar acumulando secreção, infectando e o paciente continuar tendo sintoma. Então, vai estar mais estreito, vai dar uma sensação que o assoalho da órbita está mais baixo, mas vai ser a célula de Haller, tá? E a célula de Onode, que é a que mais pode complicar a nossa vida, porque é a célula mais posterior do etimoide posterior, que vai se pneumatizar por cima e para a lateral do esfenoide. Ela não vai acabar antes do esfenoide começar. Então, olha só, esfenoide, célula de Onode. Olha só a célula de Onode aqui, olha, onde fez uma mucocele. E por que ela pode complicar a nossa vida? Porque a carótida e o óptico podem estar passando dentro do etimoide, ao invés de estar passando no esfenoide. Então é importante, mais uma vez, olhar a tomografia para você não achar que está abrindo o etimoide longe ainda dessas estruturas e elas estarem bem ali, tá? Na tomografia aqui, ó, célula de Onode bilateral, olha, a célula de Onode, bilateral, né, glenoide pneumatizada, recesso óptico carotídeo, maxilar aqui, olha, esfenoide baixo e onode aqui, ó, vindo por cima do esfenoide, ó, não sei se dá para ver aqui esse espacinho, ó, que é o recesso óptico carotídeo, né, então óptico e carótida aqui. E o maxilar esquerdo aqui. O esfenoide, propriamente dito. Então, ele é posterior ao etimoide posterior e tem graus de pneumatização variados. Ele tem como limite superior a célula túrcica e inferior a rinofaringe. É fácil achar o esfenoide pelo recesso esfenoetimoidal. Então, entre a concha superior e o septo, a gente vai ver o ósseo natural do esfenoide em 83% das vezes. Mas ele também pode estar lateral à concha superior. Mas você palpando ali, medial ou lateral à concha superior, a gente vai achar o ósseo do esfenoide pelo recesso esfenoetimoidal. Então, o recesso etimoidal aqui, ó, livre, ó, drenando, junto com o etimoide posterior, tá? É mais ou menos 1 a 1,5 centímetro acima da coana. Então, chegou com o endoscópio, achou a rinofaringe, 1 a 1,5 centímetro, a gente vai achar o ósseo natural do esfenoide.
E a gente pode fazer o acesso ao esfenoide por duas vias, ou pelo recesso esfenoetimoidal, que é super fácil, ou por via transetimoidal. Quando a gente chegou no etimoide posterior, tem que lembrar que o esfenoide sempre vai estar mais inferior do que a gente acha. Se tiver na dúvida, volta com o endoscópio, olha onde está a rinofaringe, o limite ali da rinofaringe, volta de novo com o endoscópio, coloca no etimoide posterior e pode acessar com o coto, fazendo uma transfixação ali bem para inferior que vocês vão achar, tá? Então, ele tem íntima relação aqui com o óptico e com a carótida. Lembrar que a óptica e a carótida, eles podem estar deiscentes. Não significa, claro, é mais perigoso, mas ainda tem mucosa por cima. É só não ficar aspirando e cutucando a parede do esfenoide lá ali atrás. A cela túrcica, que é o limite superior dela, o plano esfenoidal, que é todo esse limite ali do esfenoide, carótida aqui e óptico aqui, e recesso óptico carotídeo, tá bom? Aqui, ó, mais uma vez, óptico carótida, V2 e vidiano. Como é que a gente vai achar aqui? Eu também vou falar de anatomia da fossa ptérico-palatina e de base de crânio. Vocês vão ver nas outras aulas, isso aí vai estar mais detalhado. Mas olha quanta estrutura importante passa ali na parede posterior do esfenoide, né? Então, terceiro, V1, sexto, desculpa, V1 e V2, né? Então, entre o terceiro e o quinto e o V1, a gente vai ver o sexto, que é o mais fininho aqui. Por isso que, às vezes, com as complicações de rinocinusite, ele é mais fininho e ele é na frente. Às vezes, o primeiro sintoma que a gente tem é do sexto. O grau de pneumatização do esfenoide vai delimitar onde a gente acha os forames. E quanto mais pneumatizado ele é, mais fininha vai ficando a base do crânio e mais fácil é de fazer fístula. Então, olha nesse esfenoide pouco pneumatizado, né? Ó. Então, óptico, carótida, forame redondo e o canal do vidiano, pterigoide aqui, ó. Então, é um bloco ósseo, né? Não tem grandes riscos, não tem grande perigo. Então, o V2 passa pelo forame redondo, pelo canal do vidiano. Olha aqui, ó, onde é super pneumatizado, onde tem esse recesso lateral do esfenoide, ó. Então, quando ele faz esse desenho aqui, ó, a gente chama isso de recesso lateral. Forame redondo, canal óptico, ó, forame redondo está praticamente dentro do esfenoide, tá? Deixa eu pular essa. Então, a sinusotomia esfenoidal que eu falei para vocês, quanto mais inferior e medial, melhor, mais seguro. Invariavelmente, se tiver um septo ali intersinusal, esse septo vai dar na carótida. Então, cuidado para remover as septações que existem ali dentro, tá bom? E quando a gente tiver uma doença que tem muita osteite, olha, às vezes não é fácil acessar por lugar nenhum. E às vezes a gente precisa brocar aqui normalmente pelo recesso esfenoetimoidal e pelo ósseo natural, que é onde é mais fácil, tá? E aí, a base do crânio, sim, vai ser difícil para a gente acessar, mas a base do crânio vai estar toda segura, né? Então, aqui mais uma vez, ó, forame redondo e canal do vidiano. Quais as indicações cirúrgicas de uma sinusotomia, né? Então, como eu tinha falado, a indicação cirúrgica depende da história clínica do paciente. Não é porque tem uma tomografia alterada, ou a gente achou alguma variação anatômica na tomografia, que a gente vai indicar cirurgia. Então, tem todas essas indicações, as sinusites crônicas com ou sem polipose, as rinossinusites agudas ou aguda de repetição, ou que tiveram uma complicação orbitária ou intracraniana, mucocele, as rinossinusites fúngicas, os pólipos antrocoanais ou esfenocoanais, atresia de Coana, as epistaxes, tumores benignos e malignos, corrigir fístulas licóricas ou primárias,
ou secundárias por acessos prévios aí pela neurocirurgia, fazer dacrocistorrinostomia, acessos a tumores da fossa epidérmico-palatina e para fazer descompressão orbitária, quando tem alguma complicação orbitária ou até mesmo para doença de Graves, tá bom? O que é o ideal? Nos pacientes com rinocinusite crônica, o melhor é a gente esperar o paciente melhorar. Se ele está numa fase agudizada, a gente trata a agudização, espera o paciente melhorar para fazer a tomografia, para a gente ver exatamente o que está bloqueado e não está bloqueado e não ter uma falsa sensação de que tudo está pior do que está, hipervalorizando algumas áreas ali de opacificação, tá bom? Mais uma vez, variações anatômicas não devem ser supervalorizadas. E aí, indicada a cirurgia, que também a gente vai falar mais na aula de rinocinusite crônica, a gente vai falar um monte de vezes sobre essas indicações, mas feita a indicação, a pergunta é: o que eu vou abrir e quanto eu vou abrir? Então, quando a gente fala que vamos fazer uma cirurgia endoscópica, uma sinusectomia, as sinusectomias não são todas iguais. A extensão da cirurgia, o quanto a gente vai abrir, vai depender da doença. Então, em pacientes que têm essas doenças inflamatórias mais graves, né, nas poliposes ou nas rinocinusites crônicas com fatores de riscos piores, intolerância a ácido acetilsalicílico, aspirina, doença mucociliar, fibrose cística, mais uma vez onde o soro precisa chegar, fazer uma lavagem nasal de alto volume bem feita, com delivery de medicação, a gente vai abrir mais, né? Vai estender mais os limites, fazer uma antrostomia maior, expor bem o teto do etimoide, expor todo o recesso do frontal, ou abrir mesmo o recesso do frontal fazendo um DRAF 2A. E nos pacientes que têm uma rinocinusite aguda de repetição, que não tem muito bloqueio, ou que tem uma mucocélia, ou uma doença pontual, a gente não tem necessidade de abrir todos os seios paranasais, se não tiver velado, claro, se não tiver sintoma, e deixar tudo exposto. Uma vez aberto ali, a gente alterou toda a dinâmica da função mucociliar. Então, a gente tem que pesar muito para não piorar a doença do paciente, tá? Qual é o roteiro de segurança que vocês têm que fazer antes de operar? Sempre olhar a tomografia e caracterizar o querus, a espessura da base de crânio, se é igual um lado ou outro, se tem alguma simetria e se tem erosão. Olhar bem a parede medial da órbita, ver se não tem deiscência, e se tiver deiscência, ver se não tem protrusão de gordura para dentro do etimoide, para não achar que é pólipo ali, ficar puxando gordura e não ter perigo de puxar músculo junto e ter alguma lesão muscular, tá? Olhar a inserção de um sinado, olhar a artéria etimoidal anterior, se ela está passando dentro do nariz ou se ela está passando intracraniana. Olhar a etimoidal posterior e o etimoide posterior como um todo e a inclinação que ele faz até a base do crânio. Então, a base do crânio ela vai inclinando, né? A gente opera o paciente deitado e às vezes com dorso e a gente tem a sensação de estar indo reto. Se a gente continuar indo reto, a gente vai invariavelmente perfurar a base do crânio. Então, a gente tem que sempre, quanto mais posterior, mais inferior a gente vai também. Olhar o maxilar, ver se tem célula de Haller, ver se tem ósseo acessório, ver se não tem, se é um maxilar hipoplásico, fazendo até uma síndrome do seio silencioso ou não. Olhar o esfenoide, se tem um septo intersinusal, se ele está indo para a carótida, se tem onode, olhar se a carótida e o ótico estão deiscentes ou não. E olhar com cuidado a anatomia pro acesso ao frontal, ver o Agernase, se tem, a maioria das vezes vai ter, o tamanho, as células supraorbitárias e as células frontoetimoidais. Feito isso, esse roteiro, a gente vai fazer o planejamento pré-operatório. Então, todos os medicamentos que alteram a cascata da coagulação, se puderem, devem ser
Suspensos, a gente sempre avalia o custo-benefício junto com o cardiologista, né? Então, se for suspenso AS, anti-inflamatório não hormonal, clopidogrel de 7 a 10 dias e varfarin de 5 dias. Os pacientes que fumam, a gente pede para parar de fumar 4 semanas antes. Às vezes eles obedecem ou não, mas faz parte explicar todo o risco, maior sangramento, pior cicatrização, disfunção mucociliar. O que isso não está no livro, provavelmente não é pergunta de prova, mas o que eu acho importante vocês saberem para a vida de vocês e perguntarem sempre para os pacientes, às vezes eles tomam esses fitoterápicos que estão super na moda, os pacientes que vão para os Estados Unidos compram aqueles frascos enormes desses fitoterápicos e suplementos que eles não falam que eles tomam, porque eles acham que isso não é medicamento. Só que vários alteram a cascata de coagulação. Então, os mais famosos são os 4 Gs, né? Garlic, ginger, ginkgo e ginseng. Então, alho, gengibre, ginkgo e ginseng, chá verde, cava-cava, vitamina E, coenzima Q10, ômega 3 em grandes doses, maior que 3 gramas por dia, e cranberry. Então, para não ter confusão, e às vezes tem mais que uma coisa misturada na mesma embalagem, lá na mesma cápsula, eu sempre falo, eles podem ficar sem esses fitoterápicos. Então, fique sem já de 10 a 14 dias, porque comprovadamente eles alteram a cascata da coagulação, tá? E aí, tem que fazer preparo, dar antibiótico, dar corticoide? Isso é muito controverso. No HC, a gente faz preparo, dá antibiótico e dá corticoide pelo menos 5 dias antes da cirurgia, principalmente nos pacientes com polipose nasal, que o corticoide vai ajudar a desinflamar ali a região. E claro, se o paciente estiver reagudizado, aí sim a gente vai dar antibiótico, tá? Então, os corticoides, como eu falei, eles são controversos, mas eles diminuem a inflamação da mucosa sinusal. E com essa diminuição da inflamação, provavelmente também vai sangrar menos no intraoperatório. Tem comprovadamente que sangra menos corticoide tópico, spray nasal nos casos dos pacientes com polipose, os orais que podem ser feitos de 5 a 10 dias e até mesmo uma dose única na indução anestésica de dexametasona pode diminuir o sangramento intraoperatório. Outra prevenção de sangramento no intraoperatório é a gente manter uma pressão arterial média. Eu gosto de 50 a 60 milímetros por mercúrio, mas o tratado dá uma lambuja e deixa até mais alto, de 60 a 75. E é muito discutido se a anestesia qual é melhor, venosa, inalatória ou balanceada. Na teoria, a venosa seria melhor, mas os trabalhos mostram que depende muito da experiência do anestesista. Tem anestesista que consegue manter uma frequência cardíaca baixa e uma PA, uma pressão arterial média baixa, com uma anestesia balanceada, né, entre venosa e inalatória. Outra coisa importante que vocês podem fazer é administrar transamin, ácido tranexâmico, porque durante a cirurgia a gente tem uma fibrinólise. Só pela acidose, pela diminuição da temperatura corpórea, a gente faz consumo dos fatores de coagulação e das plaquetas e tem fibrinólise. Então, o transamin é um antifibrinolítico que pode ajudar no sangramento intraoperatório. Quanto? Até 1 grama na indução anestésica, com pacientes com mais de 60 quilos, senão são 10 miligramas por quilo. Ele tem um efeito terapêutico de 3 horas e pode ter alguns efeitos colaterais super raros descritos na literatura, como náusea, vômito, diarreia. E o risco de trombose é teórico, porque nunca teve descrição de nenhum trabalho na literatura com essa dose única de transamin de trombose, tá? Uma coisa importante é a gente dar um proclive, né? Então, fazer o Trendelenburgo reverso. O segredo aí é diminuir o fluxo sanguíneo e o retorno venoso, mas sempre tendo um equilíbrio entre melhorar o campo cirúrgico e manter a perfusão cerebral do paciente. Normalmente esse equilíbrio é feito entre 10 a 30 graus.
de proclive. Para vocês terem uma ideia, com 20 graus a gente já reduz 40% do fluxo sanguíneo na concha inferior. Qual é o problema? A gente sempre acha que a gente está com mais proclive do que a gente está. Então, olha a primeira foto, a gente está com 7 graus, na segunda foto com 10, depois 15, e aí sim, nessa última, que a gente já chutaria 50, a gente está com 20 graus. Tem vários aplicativos no celular hoje em dia para a gente medir o proclive da maca, tá bom? Feito isso, a gente faz a vasoconstrição tópica. Então, o melhor efeito vasoconstritor é quando a gente estimula os receptores alfa-adrenérgicos 1 e 2. Então, os vasoconstritores, eles têm mais efeito no alfa 1 do que no alfa 2. Os mais seguros o mais seguro é a oximetazolina, que é a Frin, a Turgil, Frinal. E o que tem mais morbidade e mortalidade descrito na literatura, um monte de evento cardíaco, é a fenilefrina, que é o Decadron nasal, que praticamente a gente não usa no intraoperatório, mas é importante saber para não ficar também prescrevendo no pós-operatório, já que a gente tem outras opções. A adrenalina estimula alfa 1 e alfa 2, é segura se a gente fizer com uso criterioso. A gente não pode esquecer que quanto mais absorvente for o material que a gente estiver colocando, o cotonoide ou o algodão que a gente estiver colocando a adrenalina, menos disponível vai ficar para a mucosa. E é importante colocar bem sequinha, apertar bastante para ela ter encostar na mucosa só, fazer um efeito tópico e não ficar escorrendo para a rinofaringe. Os trabalhos todos mostram que você pode fazer diluições de 1 para 1000, 1 para 2000, 1 para 5000, 1 para 10.000, e todas essas diluições têm um bom efeito vasoconstritor e são seguras. Claro que quanto maior a concentração, maior a toxicidade. Tem que ter paciência, demora de 10 a 15 minutos para fazer um efeito de vasoconstritor. Então, a gente tem que colocar entre a inserção da concha média e o meato médio, lá em cima na região da etimoidal anterior, lá atrás na região da esfenopalatina, no rosto ali do esfenoide, na região da septal posterior, no meato inferior, no assoalho da fossa nasal, que vai fazer constrição da palatina maior. E os trabalhos também mostram que se a gente fizer vasoconstrição com adrenalina, não precisa fazer infiltração com vasoconstritor, que isso não tem benefício nenhum cirúrgico do ponto de vista de sangramento. No tratado não fala bem isso, no tratado fala, faça a vasoconstrição tópica e, se quiser, e alguns autores fazem também a infiltração com vasoconstritor, mas não tem grandes benefícios, ou é um ou é outro, tá? Então, quais são as regras básicas para uma cirurgia, né? Então, aí eu estou fazendo a uncinectomia, então fiz uma incisão do uncinado paralela à órbita, vou com uma pinça cortante que corta de verdade ali, olha, removo todo o uncinado, o ósseo do maxilar está ali exposto, mas eu ainda não ampliei. Então, você pode fazer a remoção da bula ou com pinças cortantes ou com shaver. Aí, no caso, olha a bula toda exposta, a parede medial, lateral dela. Aí, faz a ampliação do maxilar com o backbiter. Tudo isso que vocês estão vendo, ó, são pinças que realmente funcionam. Eu não fico aspirando em cima da mucosa e machucando, eu uso aspiradores atraumáticos, pinças cortantes que cortam de verdade. Tudo isso vai ajudar você a ter um sangramento menor. E cauterizar. A regra do cautério é o seguinte: cautério monopolar pode do meio da concha média para baixo, tá? Para inferior. Dali para cima é só bipolar para não ter o risco de fazer uma fístula licórica. Então, uma cirurgia para a gente ver rever as estruturas anatômicas. Olha, concha média. Então, no começo da cirurgia, o que é importante? Afasta com delicadeza a concha média. Ali tem uma degeneração polipóide, um polipinho bem pequenininho num uncinado. Eu consigo ver a bula e já consigo ver a lamela basal lá atrás. Aqui a mesma coisa, ó, tem um esporãozinho que está atrapalhando, ó, não preciso fazer a septoplastia inteira se não quiser, eu posso ir lá e cortar só o esporão para desbloquear ali o meu meato médio, não atrapalhar o meu acesso endoscópico. Visualiza toda
o infundíbulo, aqui todo o complexo osteomeatal com endoscópio, tinha um ósseo acessório, faz a vasoconstrição com delicadeza, ali em cima já está machucado, na verdade não é machucado porque eu biopsiei antes de começar a cirurgia. Então olha aqui, ó, um sinado, ó, não muito pneumatizado, ó, e linha da maxila na frente do uncinado, o ósseo acessório aqui atrás, olha, então eu vou fazer a incisão paralela à órbita, ó, e vou medializar o uncinado, ó, vai sair um pouco de secreção e pólipo junto. Vou cortar em cima, vou cortar embaixo e remover o processo uncinado e já unir com o ósseo acessório ali atrás. A bula, ó, quase não tem bula, ó, o pólipo praticamente degenerou tudo que a gente tinha de bula, ó. Então aqui, ó, já com um síquer eu vou palpando, ó, já vejo bula e lamela basal aqui, já furei e a gente pode até remover tudo de uma vez. O que é importante, olha, ir com uma pinça curva, ó, e sempre palpando pro teto do etmoide e ver qual é o seu limite superior. Então, se tiver shaver, shaver, se não com pinça cortante, a gente nunca, é igualzinho operar mastoide, gente, a gente nunca faz buraco, a gente sempre vai ampliando de anterior para posterior e vendo nossos limites. Quando tem mais osteite ali, ó, que eu fui com a pinça cortante, o shaver entope. Então, me dá trabalho, me cansa, daí eu desisto do shaver e vou com a cortante, tá? Ó. Então, recesso do frontal ali, ó, todo exposto aqui, ó, todo desbloqueado. Vou tirar um resto de pólipo da concha média. Maxilar aqui, ó, já tá todo aberto. Etimoide posterior. Aqui embaixo ainda tem uma celulinha, ó, que eu provavelmente já abri, eu vou abrir agora. Etimoide posterior todo exposto. Um restinho aqui, ó, cuidado de etimoide posterior, eu gosto de baixar bem aqui, ó, a concha média, mas tomando cuidado para a gente não desinserir. E o esfenoide sempre bem medial inferior, sempre mais medial inferior do que a gente acha. Então tem que limpar bem aqui, ó, esse pedaço do etimoide posterior, senão a gente não consegue visualizar o ósseo do esfenoide, tá? Então vamos ver agora, provavelmente vai ser, ó, tá tudo liberado, aqui essa célula aqui, ó, do teto foi aberta, e aí é só incisar com cotton, aqui, ou direto com o shaver, ou com o que você quiser, e a gente já expõe o esfenoide. Então aqui, hipófise aqui atrás, né, recesso óptico carotídeo, óptico carótida, e se você, é a mesma coisa do frontal, a anatomia aqui, ó, não engana, a gente sempre tem essa... Mesmo que o esfenoide não seja tão pneumatizado, a gente sempre vai conseguir ver alguma coisa ali, alguma impressão da hipófise ali na parede posterior. Então, se você tiver na dúvida se você chegou no esfenoide ou não, tem que lembrar dessa imagem anatômica. Complicações que podem acontecer. Então, complicações menos graves, né, que são sangramentos, infecção, formação de crosta, principalmente ficar cauterizando em cima de osso, pode dar osteite, sinéquia, estenose do ósseo natural. A lâmina papirácea, quando está muito fininha, e o paciente faz valsalva, pode sim, mesmo com uma mínima fratura, dar um enfisema orbitário subcutâneo. Não tem que fazer nada quando dá o enfisema, é só esperar, acalmar o paciente, vai reabsorver, demora de 5 a 10 dias. Se comer muito o maxilar, a parede anterior do maxilar, ali, igual eu falei, vai lesar o ducto nasolacrimal e pode dar epífora. E existem complicações mais graves. A anosmia não é grave, mas é muito chato. Se pegar a etimoidal anterior, pode dar um hematoma orbitário, aí tem que descomprimir a lâmina papirácea, ligar ou cauterizar a etimoidal posterior na hora. Os sangramentos que a gente pode resolver tamponando ou levando o paciente de volta para o centro cirúrgico. Pode ter uma fístula licórica. Se tiverem uma fístula licórica, acontece, não se desesperem. O importante é resolver na hora, avisar o paciente, aí o paciente vai ficar internado. E claro, complicações intracranianas, trauma de tecido cerebral,
Isso aí é muito mais raro, né, gente? Isso aí em cirurgia endoscópica sem ser um tumor, ou sem ser um tumor de base de crânio. A gente está cada vez mais entendendo a anatomia e cada vez mais é difícil de ver isso acontecer. Por que eu falei primeiro de anatomia e de embriologia? Porque eu acho a embriologia uma coisa muito difícil. A gente tem que ficar imaginando todas aquelas transformações celulares do embrião. Então, eu acho mais fácil ir de trás para frente. E embriologia também é uma coisa que só cai na prova quando ela está aplicada ao nosso dia a dia. Então, vou falar o que eu acho interessante e o que eu acho que tem chance de cair em prova. Não vou ficar falando toda a embriologia, tá? O que é importante saber? Que o embrião tem um ectoderma, um mesoderma e um endoderma. O ectoderma vai dar pele, os anexos e o tecido nervoso. O mesoderma é tecido conjuntivo, músculo, osso, cartilagem e vaso. O endoderma é a mucosa. Então, a partir dos arcos branquiais, a gente vai formar os arcos mesodérmicos, que eles vão ser recobertos externamente pelo ectoderma e internamente pelo endoderma. Eles vão ser divididos pelos sulcos branquiais, externamente e internamente pelas bolsas branquiais. Então, quando o embrião tem mais ou menos de 4 a 8 semanas, os arcos branquiais eles vão dar origem aos processos maxilar e mandibular, né? Esses aqui, ó. E a proliferação do mesênquima vai dar origem ao processo, à proeminência, processo frontonasal. Esse processo frontonasal, ele vai dar essas várias invaginações aí que contribuem para a formação da cápsula cartilaginosa, que vai ser responsável pelo desenvolvimento dessas cristas aí, dessas invaginações, que chamam cristas etimoidoturbinais. Está escrito errado aqui, desculpa. E dela vão se originar as estruturas intranasais, o septo, conchas nasais e as estruturas da parede nasal lateral, tá? Então, eu acho importante esses nomes. Processo frontonasal vai contribuir para a formação da cápsula cartilaginosa, vão dessas invaginações e as estruturas do nariz que a gente conhece. A concha média e a concha superior, elas surgem, então, de precursores do osso do etimoide. E a concha inferior é um osso independente. Ela vai receber contribuições da sua estrutura final ali, também da cápsula nasal cartilaginosa e do osso da maxila. Então, com 11 a 12 semanas, o embrião vai formar as células etimoidais anteriores, e aí vai, então, o meato, de 11 a 12 semanas, o embrião vai ter o meato médio, do meato médio ali vão brotar as células etimoidais anteriores, tá? E de 17 a 18 semanas, a gente vai ter os brotos etimoidais posteriores. Então, o etimoide está presente ao nascimento, ele já tem o mesmo número de células que a gente vai ter quando adultos, mas o tamanho ainda não, porque ele vai se pneumatizando. Aos 12 anos, mais ou menos, a gente vai ter um etimoide nas dimensões de um adulto. E lembrar sempre que o etimoide pode se expandir para além dos limites do osso etimoide e formar aquelas células que eu já falei do recesso do frontal, que são as células frontais, frontoetimoidais, né, suprabulares, para o osso esfenoidal, que é o onode, ou até mesmo invadir o maxilar e dar a célula de Haller, tá bom? O maxilar, de 14 a 16 semanas do embrião, o infundíbulo maxilar, ele vai se tornar evidente aqui, como uma invaginação do osso maxilar e da crista uncinada. Com 18 semanas, então, junto mais ou menos com o etimoide posterior, a gente já tem um seio pneumatizado. E a gente vai ter esses picos de crescimento aqui, ó, de pneumatização do maxilar
principalmente a gente vai ter 2 picos, um com 1 a 3 anos e o outro de 7 a 12 anos. Então aqui, olha, o maxilar vai se pneumatizando, ó, 4 anos, 8 anos, 12 anos até adulto, aqui ele já vai se pneumatizando para inferior, aqui para perto dos alvéolos dentários e aqui para lateral, tá? Raramente o seio maxilar não se desenvolve e a gente tem um maxilar hipoplásico preenchido aqui com osso esponjoso da maxila. Pode ter relação com trauma na primeira infância, por causa disso a gente pode ter falha da erupção da dentição permanente, porque ele não vai estar pneumatizando, então ele não vai empurrar os alvéolos dentários ali para baixo. E pode ter relação com fibrose cística. Então, quando vocês olharem um maxilar hipoplásico ou com aquela pseudomucocele, tem que pensar num diagnóstico diferencial de fibrose cística. O seio maxilar hipoplásico, ele pode dar a síndrome do seio silencioso. Nada mais é do que o maxilar hipoplásico com uma enoftalmia, porque faz uma pressão negativa ali dentro, tendo um remodelamento aqui do assoalho da órbita. Para a gente falar que existe uma síndrome do seio silencioso, a gente tem que ter uma diferença de pelo menos 2 milímetros ali do assoalho da órbita, tá? O esfenoide, ele começa a pneumatizar com 3 anos de idade e com 7 anos normalmente já atingiu a célula túrcica, a pneumatização dele. Eu não falei de anatomia vascular na aula de anatomia, porque eu vou aproveitar e falar aqui junto com a aula de epistaxe, tá? Então, a gente pode ter epistaxe por fatores extrínsecos, que é basicamente trauma, ou trauma mesmo, ou trauma digital, criança põe muito o dedo no nariz, ou por fatores intrínsecos, mecânicos, neurogênicos, alérgicos, físicos, químicos, inflamatórios. Qualquer um desses fatores, eles modificam o volume sanguíneo, modificam a função glandular local, mudam a integridade da mucosa, expõem os vasos e a gente tem epistaxe. Então, quais os fatores associados? Trauma digital nasal, uso de vasoconstritores, os medicamentos sistêmicos, aspirina, anti-inflamatório não hormonal, anticoagulante, drogas ilícitas, perfuração septal, porque o ar vai turbilhonar ali e ter mais trauma, as rinossinusites por inflamação da mucosa, neoplasias, doenças sistêmicas, principalmente hepática e renal, disfunção plaquetária de coagulação, tabagismo e outras medicações, tá? O que é importante quando o paciente chega sangrando? A gente avaliar, primeiramente, a quantidade e a localização. A localização a gente vai dividir em anterior, superior ou posterior. Então, a epistaxe anterior é a epistaxe que se dá 90% das vezes. E ela é ali no plexo de Quisselbá ou na área de Liro, que é a região antero-inferior septal. E as epistaxes mais graves são as superiores ou as posteriores, que é aqui no S-point ou na região da esfenopalatina. Então, como é a anatomia ali dos vasos principais? O que é ramo da carótida interna? A artéria oftálmica, que vai dar a etimoidal anterior e a posterior. E a carótida externa vai dar a maxilar, que vai dar a esfenopalatina, a nasal lateral posterior e a artéria septal. O que forma o plexo de Quisselbá, que é o que vai, onde a gente vai ter epistaxe anterior? A artéria etimoidal anterior, ramos da esfenopalatina, ramos da palatina, que é ramo da facial, que é ramo da carótida externa, e a artéria labial superior, tá bom? Então, esse esquema aqui é bom para vocês, um esquema didático, bom para vocês decorarem. Então, carótida externa, maxilar. E tem uma discussão na literatura se do forame esfenopalatino sai a esfenopalatina ou se ela já se dividiria e já sairia direto a nasal lateral posterior e a septal posterior, que é a que vai por cima ali do arco da coana. Tem vários trabalhos novos que falam que no forame esfenopalatino ela já sai dividida e essa seria uma das causas de falha de ligadura. Mas enfim, a gente fala esfenopalatina para simplificar.
e ramo da carótida interna, oftálmica, que vai dar etimoidal anterior e posterior. Por isso que a gente nunca emboliza as etimoidais, porque pode dar êmbolo para a oftálmica e para a carótida interna. Como é a anatomia da fossa ptérigo-palatina? A fossa ptérigo-palatina, então, é essa área aqui, ó, na junção da fissura orbital inferior e do ptérigo maxilar. Ela vai ficar bem embaixo ali do ápice da órbita. E nela a gente vai ter o forame esfenopalatino, tá? Então, o forame esfenopalatino, ele vai conectar a fossa ptérigo-palatina com a cavidade nasal. Como que é formado o forame esfenopalatino? É a junção do esfenoide com o processo palatino. Então, o processo palatino sobe e ele bifurca, assim, ele forma um U, emitindo o processo esfenoidal e o processo orbital. E aí, nisso daqui, nesse meinho aqui, ele vai formar o forame esfenopalatino. Então, o forame esfenopalatino, ele se abre sempre no meato superior. A gente pode até acessá-lo pelo meato médio, mas a gente não pode esquecer que ele se abre no meato superior. A maioria das vezes, a artéria esfenopalatina, ela tem mais de um ramo, 3, 4 ou 5 ramos, então tem que prestar atenção na hora da dissecção. E aqui o que eu já falei, elas podem ser encontradas separadamente já, a septal posterior da nasal lateral posterior, elas podem já se separar já direto no forame esfenopalatino, tá bom? O que é o parâmetro anatômico mais frequente para a gente achar a esfenopalatina? É a crista etimoidal. A crista etimoidal nada mais é do que onde a concha média se insere ali no osso palatino. É uma ligação fibrosa que tem ali. Então, ela está presente em 95% das vezes. Olha esse biquinho aqui, ó. Então, a gente descola e acha a artéria atrás dela. E a minoria das vezes ele vai sair sem nada aqui, ó, direto. Quando a crista etimoidal estiver muito proeminente, às vezes a gente tem que curetar para conseguir fazer a ligadura, tá? Como que a gente faz o acesso, então? Vai ali na região da esfenopalatina, ali, ó, entre a concha média e a concha inferior, ali posteriormente a gente faz essa incisão, estende ela aqui mais superior e mais inferior, fazendo um retalho e descola ali toda a parede nasal lateral, como se você estivesse descolando um septo nasal mesmo, e a gente vai vir parar exatamente aqui, ó, de cara para a crista etimoidal. E aí é só separar a artéria da mucosa, procurar os outros ramos, pode colocar um clipe e ligar, ou pode cauterizar, de preferência cubipolar, tá? E a etimoidal anterior? Então, mais uma vez, para não esquecer, é ramo da oftálmica, que é ramo da carótida interna. Ela fica ali no teto da órbita, ela sai pelo forame etimoidal, normalmente entre os músculos oblíquo superior e reto medial. Ela pode passar rente ao teto do etimoide, ali dentro mesmo do teto do etimoide, ficar protegida ali uma porção intracraniana, ou o forame pode passar aqui no meio do nariz e ela ser intranasal. E aí a gente fica mais exposto durante as cirurgias até uma lesão da etimoidal anterior, tá? Então aqui, olha, mais uma vez, seio frontal, a guernase, bula logo atrás, artéria etimoidal anterior. Aqui, a artéria etimoidal anterior e artéria etimoidal posterior. Como a gente faz a ligadura da etimoidal anterior se a gente tiver ou por via externa ou por via intranasal? Por via intranasal, então, tem que fazer uma sinusectomia, tirar a bula e bem ali na região do teto do etimoide e dissecar bem, cauterizar com bipolar e tomar cuidado para essa artéria não correr para dentro da órbita, tá bom? Quando que tem indicação? Normalmente com sangramentos, ou quando a gente vê que está sangrando de lá, ou quando teve lesão da etimoidal anterior, ou com sangramentos que não foram controlados com a artéria esfenopalatina ou do S-point, que são as mais comuns, tá bom?
Então, aqui, ó, via endonasal, como eu falei, ó, frontal, órbita, septo, e a gente vai ver aqui a etimoidal anterior. Claro, essa broca aqui é para fazer outro acesso a tumor de base de crânio, não precisa... Se ela estiver lesada, provavelmente você vai ter que desencapar com o restinho de osso que tem do canal dela, tá? Aqui, ó, toda a base do crânio para vocês verem dissecada. Maxilar. Aqui, ó, crista etimoidal. Olha ali no navegador saindo tudo certinho. Então, crista etimoidal tinha maxilar ali. Etimoidal anterior ali. Olha o biquinho dela ali, ela passando intranasal, entre os músculos da órbita que eu falei. Etimoidal posterior. Olha como a base do crânio, ela se inclina cada vez mais para baixo, né? E aí, carótida, sifão carotídeo aqui. E nervo óptico. Como que faz a ligadura da artéria etimoidal anterior por acesso externo? Desculpa, está escrito errado aqui, tá? A gente vai fazer uma incisão como se fosse fazer uma incisão de Lynch, mas na verdade a gente não precisa subir, porque a artéria etimoidal anterior está bem aqui, ó, nessa região. Então a gente faz uma incisão só aqui, ó, contra a parede da órbita e descola com o aspirador descolador mesmo, afastando a pele, e até a gente achar a artéria etimoidal. Não tem muito erro, gente, é fazer a incisão e ir afastando com o aspirador descolador devagarzinho que você vai achar a etimoidal anterior passando, tá? E o S-point, então? O S-point é esse sangramento que se dá aqui nessa região mais superior do nariz. Normalmente fica esse mamilo aí vascular sangrando, sangra bastante, apesar de parecer que não. A gente tem que ir bem superior e medial à concha média, que a gente vai achar, bem na inserção da concha média, ali na axila da concha média, que a gente vai achar o S-point sangrando, é só ir lá e cauterizar, tá bom? Esse é um organograma que eu acho bem prático para vocês terem a conduta de epistaxe na cabeça. Então, um pouquinho diferente do tratado, depois eu vou falar o quê. Então, a primeira coisa é avaliar o sangramento, o quanto está sangrando, a localização, se é direito ou se é esquerdo, tentar ver o ponto sangrante, se é anterior, superior, posterior. Se é o primeiro episódio ou se é um episódio recidivante, ver se o paciente tem doenças associadas, não esquecer de perguntar se ele toma algum medicamento. Identificado o vaso, independente de onde, aqui, assim como na cirurgia, pode fazer transamin sistêmico ou tópico. Se é numa região mais anterior e que tiver fácil, a gente vai cauterizar. Se não resolver, vai tamponar. E se precisar, medidas gerais, como hemograma, coagulograma, ver se precisa internar. Se o vaso não foi identificado, muito provavelmente é de uma região mais posterior ou superior, e a gente vai tamponar. Pode levar direto para o centro cirúrgico? Pode, não está errado. Cada vez mais a gente tem uma abordagem precoce desses sangramentos. Mas acaba que mesmo para essas abordagens precoces, a gente tem que tamponar até chegar no centro cirúrgico, né? O tampão pode ser anterior ou anteroposterior. Não esquecer que o tampão a gente pode ter algumas complicações com o tampão, local e sistêmica. Então, pode ter reflexo vasovagal, o paciente desmaiar na hora, dói porque fica aquele monte de coisa dentro do nariz, pode dar otite média. Se tiver muito apertado, pode ter necrose da cartilagem septal. Se ficar muito para o lado, pode ter necrose da cartilagem alar, pode dar sinusite, pode dar epífora e, mais raramente, síndrome do choque tóxico. E óbvio, dependendo do tampão que usam, pode ter mais trauma, pode ter trauma da mucosa nasal e dar mais sangramento ainda, principalmente na hora de tirar. Então, tamponado o paciente, a gente mantém o tampão por 48 horas. Se não sangrou, a gente desinsufla o cuff e aguarda ver o que acontece. Se o sangramento persistiu ou se não teve sucesso com o sangramento anteroposterior, o paciente vai para a cirurgia. O que a gente não pode esquecer é de não colocar um monte de adrenalina e vasoconstritor no paciente logo de cara, porque senão a gente perde a chance de fazer o topo diagnóstico. Feito o topo diagnóstico, está fácil, está resolvido. Não fez o topo diagnóstico, a ligadura da esfenopalatina está indicada e checar a área do S-point, eventualmente até cauterizar ali, também está indicado.
Na falha da ligadura, o paciente voltou a sangrar de novo. Está reindicado outra abordagem cirúrgica para a gente rever se faltou algum ramo da esfenopalatina, rever o S-point se não foi visto e olhar a região da etimoidal anterior. Aí sim, nesse momento, eu acho que está mais indicado fazer, na sucessão de falhas ali de abordagens cirúrgicas, está mais indicado fazer uma ligadura da etimoidal anterior. Isso que está diferente do tratado. O tratado coloca aqui no organograma deles que quando você não identificou o ponto de sangramento, para você levar o paciente para o centro cirúrgico e já ligar a esfenopalatina e já ligar a etimoidal anterior. Mas ligar a etimoidal anterior não é fácil, né? Requer uma certa habilidade, é perigoso ter outras complicações e nem é o lugar mais comum que está sangrando. E normalmente quando está sangrando a gente coloca um gel fogo com adrenalina, alguma coisa ali, para de sangrar. Então acho que tem que ter um pouco de ponderação nessa conduta. Quando está indicada a arteriografia e embolização? Quando nada disso funcionou. E a gente vai pedir a arteriografia e vai fazer a embolização se tiver indicação de todo o sistema da carótida externa. Como eu falei, a gente não emboliza a carótida interna, corre o risco de dar amaurose, tá? Ou quando falhou, ou quando o paciente não pode ficar tamponado, ou tem contraindicação de ir para o centro cirúrgico. Tem complicação sim, depende muito da experiência do radiologista que vai fazer a embolização, mas pode dar necrose tecidual, pode dar dor facial, paralisia facial, trismo. Mesmo não querendo embolizar os ramos da carótida interna, pode ter algum ramo, alguma variação anatômica ali. E existem casos descritos de amaurose e de AVC, tá bom? Então, um caso, esse paciente do sexo masculino, hipertenso, faz uso de aspirina diariamente, entrou no hospital com história de sangramento nasal de moderada quantidade há 3 dias por fossa nasal esquerda. Qual é a conduta? Ops. Então, o paciente foi tamponado, tá? Logo de cara. 61% dos pacientes de casos de epistaxe severa, os pacientes apresentam hipertensão. Então, primeira coisa, ele toma S e é hipertenso. Então, tem que lembrar de controlar a pressão e, se puder, suspender o AS. Mesmo a gente tamponando e fazendo um tamponamento antero-posterior, o paciente evoluiu com recorrência do sangramento após o esvaziamento do cuff. Essa é mais ou menos a dinâmica da prova prática de vocês. Aí vai vir, qual é a conduta? A conduta que vocês vão escrever em caminho para a cirurgia. Não fiquem inventando moda, tá? Numa frase você resolve. Então, a cirurgia, como eu já falei, está indicada para sangramento nasal persistente. Talvez essa seja uma questão de prova. Quais as indicações de cirurgia? Então, é sangramento nasal persistente, ou que não controlou com o tampão, ou que recorreu depois de tirar o tampão. E se perguntarem qual é a cirurgia indicada, é ligadura da artéria sangrante. As mais comuns, esfenopalatina e S-point, tá? Levamos para a cirurgia. O paciente ficou sem sangrar 24 horas e voltou a sangrar pela fossa nasal esquerda, mesmo depois de ligadura da esfenopalatina. Qual é a conduta? Então, a conduta é revisão cirúrgica, procurar outros ramos da esfenopalatina. Não foi feita a cauterização do S-point, então, nesse momento, checar e cauterizar. Só olhar na região da etimoidal anterior, ver se é dali ou não. Talvez ligar nesse tempo não é discutível, e se não melhorar, aí sim encaminhar para a embolização. Um outro caso, um paciente masculino de 26 anos deu entrada no hospital, trazido pelo resgate após acidente automobilístico. Estava consciente, tinha um sangramento abundante nasal e oral, com instabilidade hemodinâmica. Qual é a conduta? Então, a conduta, primeira coisa, é o paciente grave, você tem que estabilizar, fazer a estabilidade hemodinâmica dele. Obviamente, tamponar para parar o sangramento, deixar a via aérea pérvia se precisar entubar. E como é acidente, o paciente vai para a tomografia. O que a gente tem que lembrar nessas epistaxes pós-traumáticas? Que existe a formação de pseudoaneurisma,
e fístulas. Pode acontecer na hora, mas pode acontecer também de 30 a 90 dias depois do trauma. Então, o paciente relata, eu tive um trauma nasal e aí depois de 2 meses ele chega com uma epistaxe severa no pronto-socorro, é de assustar qualquer um. Então, a gente tem que lembrar que isso pode ser um pseudoaneurisma. Aí tem que repetir o exame de imagem, uma tomografia e uma arteriografia para a gente fazer o diagnóstico. Então, na urgência ali, a gente faz um tampão anteroposterior, pede HB, HT, tipagem sanguínea interna, nova tomo, arteriografia, foi diagnosticado mesmo um aneurisma, como nesse caso aqui, olha, vai fazer a embolização, tá bom? Não inventem, pelo amor de Deus, de levar esses pacientes com história de trauma para o centro cirúrgico, com esse pseudoaneurisma, que o paciente morre na mesa. E só para finalizar as epistaxes e vocês não esquecerem, claro que isso é um caso, né, muito grave, mas a gente não pode esquecer que essas epistaxes recorrentes podem ter como causa os tumores nasais. Então, se você não tem nasofibroscopia na hora, é importante solicitar uma para o paciente. Outra causa de epistaxe recorrente é telangiectasia hemorrágica hereditária, que é a síndrome de Hendel-Weber, que é essa doença autossômica dominante que dá essas múltiplas malformações arteriovenosas na pele mucocutânea, pele e visceral, né? Então dá na mucosa, dá na mão, lábio, mucosa do nariz, intestino, fígado, pulmão. Dão essas telangiectasias. Então, 50% dos descendentes do gene, eles podem ser portadores de Hendel-Weber. Os órgãos mais afetados, nariz, pele, cavidade oral, trato gastrointestinal, pulmão, olho e cérebro, tá bom? Tem esses critérios diagnósticos, que eu acho que não são tão importantes vocês saberem de cor, mas assim, sangramento recorrente e espontâneo, tem que pensar, examinar lábio do paciente, cavidade oral, olhar para a mão, ver se a gente acha as telangiectasias. Se tiver, vai ter que mandar para o hematologista e a gente vai ter que pedir endoscopia, colonoscopia, tomografia de abdômen, para a gente ver se tem essas malformações em outros lugares, essas telangiectasias em outros lugares. Qual o tratamento? Quanto menos cauterizar, melhor. Então, se a gente conseguir colocar um gel Foam, alguma coisa com adrenalina para fazer uma vasoconstrição ali na hora, porque são arteríolas e vênulas muito fininhas ali. Então, apesar de sangrar muito, com pouca coisa eles param de sangrar. Se não der certo, tampona. Em último caso, leva para o centro cirúrgico, mas é isso, quanto menos cauterizar, melhor, porque esses pacientes acabam cursando com perfuração septal, de tanto que eles ficam sendo cauterizados no pronto-socorro. O que a gente pode lançar mão também é de terapias medicamentosas, como estrogênio, progesterona e tamoxifeno na posologia de 20 miligramas por dia. A gente pode dar transamin, sim, que é o que mais funciona para esses pacientes, e os hematologistas dão bastante tempo, às vezes eles dão 20 dias, 1 mês, porque é o custo-benefício, porque o HB desses pacientes começa a ficar muito baixo. Pode ir para o centro cirúrgico, então, para fazer uma ligadura da esfenopalatina e diminuir o fluxo sanguíneo ali na região. Existem alguns lasers que têm indicação que eles diminuem durante um tempo ali a formação de telangiectasia. A cirurgia mais indicada é a dermoceptoplastia, da onde você pega um pedaço da epiderme, uma lâmina bem fininha e coloca sobre o septo nasal. E, em último caso, tem a cirurgia de Young, que é o fechamento narinário, porque sangra, principalmente só pelo atrito do ar, essas telangiectasias, esses vasos são tão frágeis que eles já rompem e começam a sangrar. O que a gente pode fazer também é pedir para o paciente fechar com um tampão de silicone ou com um pedaço de algodão, com olhinho para não ficar muito seco. Na hora de dormir, ele vai respirar pela boca, claro, mas nos dias que estão sangrando mais, isso ajuda bastante, tá bom? Então, nessas epistaxes recorrentes, que tem sangramentos leves, que não estão precisando, o HB não está baixo, não estão precisando de transfusão, a gente tem que pensar mais em laser. Nesses graves, nos moderados, a gente pensa em todas essas outras coisas, então dermoceptoplastia, hormônio, transamin,
embolização seletiva se precisar. E nos casos severos, onde o paciente, e tem vários pacientes, gente, o HB fica 3, 4, eles transfundem mensalmente, que eles topam qualquer coisa, até mesmo fazer o fechamento narinário.